a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio 85 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível em todos os agregadores de podcast. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais. Você também pode acompanhar a gente pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, produzidos pela nossa equipe, e acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LPF, e agora também do Brasileirão Feminino. Já já a gente fala desse assunto, né? Vamos aí para os nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, não esqueça de utilizar o nosso cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no Monza Imports. E também o nosso cupom da Watson, né? Só entrar na Watson, NBA das Minas, na hora de fazer o checkout, você ganha 10% de desconto nas suas compras. Antes da gente entrar no nosso tema, para variar, estou aqui com Drica Avarini. Como vai você? Pra variar, né? Estamos aqui, né? Toda semana, aliás. Às vezes dá uma falhadinha, né? Mas em geral estamos aqui. Muito boa noite, Agatha. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A depender do horário que estão nos ouvindo. Temos boas novidades, né? A gente vai deixar pro final ou vai falar antes? Deixa no final. Acho que a gente pode falar. Acho que a gente pode falar. Vamos deixar pro são final. Grandes novidades. Vamos deixar pro final. Não. Vamos deixar pro final a pergunta que rege esse podcast de hoje, né? Vamos deixar essa pergunta pro final. Vamos largar aí as novidades, as boas novidades. Agora, né? Agora. Então vai. tá bom. Então, a grande novidade da semana é que nós vamos transmitir o Brasileirão de Clubes, né? Que, não confundam, não é o Brasileirão de Futebol, é o Brasileirão de Basquete, tá? Vai acontecer aí em 3 fases iniciais e depois tem as finais. Essa primeira fase ela vai acontecer do dia 18 ao dia 25 de setembro, com vários times, inclusive o Jack, né, Drica? Inclusive o Jack. Como está seu coração para esse momento? Eu estou muito realizada, né? Porque são muitas boas notícias para mim, especial aí, né? Porque além de a gente continuar com as transmissões, né? Porque a gente já vem aí de uma temporada em que a gente teve essa oportunidade de iniciar nesse nicho, né? De transmissões com a LBF, agora o Campeonato Brasileiro. Ainda teremos o Jack, né? O ginástico, Jack /ginástico /seu esporte, né? Que o Jack, o ginástico abraçou aí a marca Jack recentemente. Inclusive a gente até falou aqui e nós, né? Para quem ainda não leu, ainda não viu nas redes sociais, a gente vai dividir aí essas transmissões, né? Todos os dias vamos transmitir um jogo, né? A depender dos horários. E teremos jogo do Joinville transmitido pelo NBA das Minas. Então eu tô muito feliz, muito feliz. Pois é, depois a gente vai transmitir as outras bolhas, mas fato é que a gente vai ter uma semana inteira com transmissões diárias, né? Já estamos montando um baita time, inclusive, para nos ajudar a fazer essas transmissões. Vamos conhecer aí novos rostos, né, do basquete feminino. Vamos ver o que esses times preparam pra gente. Bater papo, jogar conversa fora, né, que é o que a gente faz na Twitch. Vamos ficar junto durante uma semana aí, até vocês cansarem da nossa cara. Inclusive, vamos revezar, né, porque ninguém merece ver as 4, 7 vezes na semana. Meu Deus, então, coitados, né? Temos dó, né? Pois é, via de regra, vocês deveriam ver todas as transmissões, mas se vocês não aguentarem mais uma cara ou outra, a gente pensou nessa possibilidade, né? E dividiu aí essas transmissões, então vai ter para todos os gostos, eu diria, né? Então é isso, o recado está dado, esperamos vocês a partir do dia 18, que é um sábado,
com as transmissões. Já já a gente vai postar a tabela também no Twitter para vocês se programarem, porque tem jogos em vários horários, né? Então é bom, a programação é interessante. Mais algum recado, Drica? Olha, só vou deixar aqui um pedido, na verdade, né? Para quem gosta de mim e quer me ver nessas transmissões, levando em consideração que começa dia 18 e o mata-mata da Série D começa na semana que vem, é bom rezar pro Jack ir longe, porque senão eu posso morrer antes e não acontecer as transmissões de Drica e Varini. Só esse o pedido. Mas, se o Jack cair agora, você fica com menos trabalho, né? Não fala um negócio desse, cara. Vira essa boca pra lá, deixa eu trabalhar, que o dia tem 24 horas, foi feito pra isso, né? Então tá bom. Falando em eliminatórias, tá rolando aqui o US Open, né? Grande momento, estou assistindo, vai começar na Naomi Osaka, pra você que gostaria de se situar, em que momento do dia a gente tá gravando esse podcast. Inclusive o Grego, amigo do Giannis, acabou de ser eliminado por um espanhol que eu não conheço, mas enfim. Sempre fugindo do assunto, né? Vamos ao que interessa, que é o único tema da semana, eu acho, né? É o principal tema da semana, se você não está ouvindo o 10º podcast sobre esse assunto, talvez você que não esteja tão antenado assim, mas a gente veio falar disso porque, enfim, se todo mundo tá dando opinião, a gente sente que a gente merece também dar uma opinião, né, Drica? Dá um pitaco, né? Na verdade, assim, eu acho que não é o assunto da semana porque ele se materializou, porque é uma coisa que todo mundo sabia e estava esperando, né? Aí rolou todo um burburinho, né? Todo um auê, porque o rapaz pediu o que todo mundo imaginava que ele iria pedir, mas não é assim, não pegou ninguém de surpresa, né, Agatha? Convenhamos. Pois é. Então, como vocês já devem ter percebido, até lido, né? O tema desse episódio é o Ben Simmons, cujo jogador, eu tô usando cujo de forma errada, mas cujo jovem me agrada demais, Drica. Eu devo admitir. Você é prova de que eu advoguei muito por Ben Simmons no Oklahoma. Né? Porque eu acho que ele passa por uma fase tempestuosa em sua carreira, mas que, assim como eu falei, é uma fase, né, que não vai perdurar por muito tempo. Então, acho que a gente pode fazer até um recap de tudo que aconteceu durante esse período da carreira dele até a gente chegar aqui, né? Porque o Ben Simmons, ele é uma promessa há tempo já, né? Muito tempo, inclusive, ele é a pick 1 de 2016, né? Exato. E você não chega a pick 1 à toa. Exatamente. Mais que isso, ele foi uma pick 1 sendo projetado como ou power forward ou point guard. Isso é muito diferente, né? É um caso raríssimo de um jogador que pode ser quase um pivô, né? Jogar como um ala pivô ou jogar como um armador de ofício. Então, sempre foi um coringa muito grande e acho que uma unanimidade dentro desse draft de 2016, que tem também Brandon Ingram, tem Jaylen Brown, tem Domantas Sabonis. Então, chegou bem e começou bem, né, Drica? A Summer League dele foi muito boa. Ele se machucou nessa primeira temporada, ele não jogou a temporada 2016-2017. Inclusive, depois tiveram algumas controvérsias acerca do rookie, né? Depois tiveram a audácia de dar o prêmio de rookie para ele em 17 e 18, né? Vai entender, né? Vai entender. O rookie não era para ser dele, mas enfim. Mas é o que você disse, né, Agatha? Só complementando. Veio de um draft muito bom. Faria com toda certeza uma primeira temporada muito boa. Na verdade, fez, né? Foi adiada essa primeira temporada muito boa dele. Daqui a pouco a gente traz aqui as estatísticas. E ele vinha melhorando, né? Ano após ano aí. E aí teve essa decaída justamente nessa temporada por conta de problemas extra-quadra, né? E eu conversei e comentei com o Renan essa semana ainda na nossa live. A gente comentou também um pouco sobre ele. É aquela coisa de problemas fora de quadra que, inevitavelmente, né, sempre bom lembrar que estamos falando de seres humanos, né, pessoas como nós, isso reflete dentro de quadra e ficou muito claro nesses playoffs o quanto não é uma questão técnica ou de talento, né, se é que alguém, infelizmente, né, a internet está cheia de gente que questiona coisas só pelo imediatismo,
se é que alguém de sã consciência, né, poderia supor que faltasse, que magicamente ele perdeu seus talentos. Não é o caso, né? Ficou muito claro que faltava confiança, que era um problema extra-quadra que acabou sendo levado para dentro da quadra e impactou diretamente aí no desempenho dele com o Philadelphia 76ers, e aí veio toda aquela bola de neve de declarações e de climas e que resultou nessa semana no pedido, né, de troca dele do Philadelphia para sabe Deus aonde ele vai parar. Agatha, eu vou trazer aqui os números dele, pode ser? E aí a gente discute um pouquinho. Eu ia só falar dessa temporada inicial, né, que ele ganhou o Rookie of the Year, porque eu acho que foi a temporada que pavimentou o hype, eu diria, né, porque foi uma temporada que ele terminou com 15,8 pontos de média, 8,2 assistências e 8,1 rebotes. Foi uma temporada de estreia, fazendo quase uma média de triplo-duplo, e ele manteve isso até 2019-2020. Né? Em 2019-2020, ele teve 16 pontos, 8 assistências e 7,8 rebotes. Além de uma career high de steals, 2 roubos de bola por jogo. E aí é quando ele ganha esse super contrato dele, né? Um contrato interessantíssimo para um jovem jogador, do qual... qualquer pessoa que pegar ele vai precisar lidar, né? Uma extensão de 5 anos de 169 milhões. Então, é dinheiro. Pois é, essa temporada ele ganhou 30 milhões e na próxima ele vai ganhar 31, terminando 2024 e 2025 ganhando 38 milhões. Né? Grana pra caramba. E até o presente momento, eu acho que mas eu acho que não existia uma desconfiança acerca do valor desse contrato, porque ele se mostrava, de fato, um jogador muito valioso, né? Só que aí que entra e fica com você. O problema é que depois disso, né, depois desse contrato, essa temporada, praticamente todas as estatísticas dele diminuíram. De rebote, de assistência, de pontos, e a gente viu o que viu nos playoffs, né? Exatamente, né? Como você disse, ele fez uma temporada de rookie que não era rookie, enfim, a primeira temporada dele efetivamente jogando, né, com o Philadelphia, uma temporada acima de muito jogador que era já veterano e que tinha já, né, uma carreira consolidada. E ele foi aumentando isso, 18, 19, 19, 20, só que 2021 ele teve essa queda, né? Ele terminou a temporada com pouco mais de 14 pontos de média, né? Rebotes 7,2 e 6,9 assistências. Só que, para além das estatísticas, o desempenho dele dentro de quadra, né? Principalmente nos playoffs, que foi quando a coisa explodiu. E foi depois do contrato, né? Que ele assinou aí a sua renovação. Mas tiveram coisas fora de quadra que impactaram nisso dentro de quadra, né? O relacionamento dele sempre foi esse vai e vem. A Carol, né, a gente pode falar melhor aí, né, sobre essa questão do relacionamento, mas sempre foi esse vai e vem, uma coisa meio turbulenta, assim, na questão pessoal. Ele teve problemas familiares, né, de acusação de abuso da irmã dele, que teria sido abusada. Então, aconteceram muitas coisas que mexeram com o psicológico dele, né? E lembrando que ele é um jovem, né? Ele tem ainda apenas 25 anos. E a gente já vinha, né? A gente já, temporada após temporada, a gente sabe o quanto o psicológico dele é frágil na questão dos 3 pontos, né? Que para mim a gente até zoa, mas assim, um jogador não se resume a um fundamento apenas, mas obviamente ele era muito e continua sendo, né? Pega-se muito no pé dele por conta disso. E em outras temporadas, inclusive na última off-season, ele foi treinar justamente os benditos chutes, porque psicologicamente ele não estava bem, ele sequer tentava, né? Fez todo um trabalho com psicólogo, enfim. Então a questão psicológica do Ben Simmons já é um fator delicado e que precisa ser trabalhado. Quando você vem para uma temporada onde há uma pressão já dentro da equipe, porque a gente sabe que existe essa pressão já dentro do Philadelphia, para que o time de fato, né, engrene e chegue àquilo que se esperava, inclusive dele, né? Porque, como você disse, a temporada de rookie, a primeira temporada dele efetivamente jogando, pavimentou todo o hype que a gente tem em cima dele, de ele ter sido e chegar a ser uma super estrela. Então, assim, tem essa pressão,
tem a pressão de você precisar levar esse time, né? Finalmente é uma final, enfim, há conquistas que o time foi montado para isso. Mas os problemas de fora de quadra que o abalam, terminou com essa temporada que terminou do Ben Simmons, principalmente nos playoffs, em que ele esteve muito apagado, né? Eu acho que a gente já comentou aqui, né, Agatha, quando a gente estava falando aí das finais, aquela bola, né? Acho que todo mundo já viu, quem não viu, vai procurar. No último jogo, em que ele recebe a bola embaixo da cesta e não enterra, dá um passe pro meio do garrafão, eu nem lembro quem era o jogador, não sei se você lembra, Agatha. Dá um passe para o jogador que tem uma marcação dupla. Aquilo, para mim, evidencia toda a falta de confiança e o problema emocional dele de não conseguir fazer o que ele faria com toda a facilidade do mundo já na sua temporada de rookie. Então, os números que a gente vê, e para além dos números, né, porque a gente sempre fala aqui, os números caíram, mas também não foi uma queda brusca de 15 para 2 pontos, mas caíram e impacta no resultado do Philadelphia e no resultado pessoal de performance individual dele. Para além desses números, o desempenho dele em quadra foi muito aquém, né? Como você disse, ele foi draftado sendo um jogador coringa que poderia jogar basicamente em todas as posições. Ele é um dos melhores armadores da liga, ele é um dos melhores defensores da liga. E isso não ficou tão evidente nessa última temporada e por isso ele chegou nesse ponto que a gente está hoje, de pedir uma troca e quase não ter para onde ir. Eu não sei se hoje você enxerga um caminho para o Ben Simmons, e aí, claro, existem ainda franquias que têm espaço na sua folha, que tem alguma moeda de troca, mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre também a falta de flexibilidade do Philadelphia para receber o que as outras franquias têm para oferecer, mas se você enxerga um caminho que faça jus ao que o Ben Simmons é para além dessa última temporada. E por que eu digo isso? A gente terminou essa temporada e é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né, Agatha? As pessoas têm uma memória curta e na internet se fala muita besteira. Terminou a temporada, todo mundo colocou o Ben Simmons numa posição que não é dele, de um jogador que não vale nada. E o Ben Simmons continua sendo um puta armador e um dos melhores defensores da liga. Ele teve um ano ruim, por questões que às vezes vão além da nossa compreensão aqui técnica e de quem está assistindo o jogo. Mas ele continua sendo um baita jogador. Você acha e você enxerga um caminho para o Ben Simmons hoje que esteja no patamar do jogador que ele é e não do jogador que ele foi nessa temporada? Eu acho que é isso que você falou. A gente tem um grande problema com a internet hoje. É uma merda, né? Imagina se, sei lá, existisse internet na década de 90 da forma como existe hoje. Deus a bola, por exemplo, que o Karl Malone perdeu pro Michael Jordan, naquela final do Utah Jazz. Imagina como seria a internet. A internet ia cair, ia falar um monte de Karl Malone, enfim. Tem muitas bolas que poderiam acontecer, temporadas em que a internet teria dado um jogador como vencido, né? Você tá falando do Ben Simmons, que é muito jovem. O Ben Simmons, hoje, ele é de 97? Ele é de 96. Ele tem 96. 25. Acabou de fazer 25 agora. 25 anos, 25 anos. E mais do que isso, não é um cara que você fala que, ainda precisa evoluir. Ele é evoluído. Sim. Olha essas 3 primeiras temporadas que ele fez. Ele realmente quase teve média de triple-double, sendo um armador alto, sendo diferenciado, né? E ele teve uma temporada ruim. É isso, é basicamente isso. Ele teve uma temporada ruim. O que para mim potencializou toda essa situação foi que o clube não soube lidar com uma temporada ruim de um jogador. Eu acho que você colocar essas falhas do 76ers nos playoffs, perder pro Atlanta, né, perder em casa, várias dessas coisas, como uma responsabilidade apenas do Ben Simmons, quando você tinha um Doc Rivers fazendo merda o tempo inteiro, né, porque o Doc Rivers podia muito bem botar o Ben Simmons pra sentar no banco, bater um papo com o cara e deixar outra pessoa jogar, mas também é uma escolha dele fazer o que ele fez, e mais do que isso, chegar depois do jogo e falar que não sabe se o Ben Simmons evolui, o Embiid também falar um monte de coisa, é você literalmente soltar a mão do cara e falar, se vira, você que lute. E
Eu acho até que o Ben Simmons demorou para pedir essa troca. Se tivesse feito antes, já estaria num time que ele gostaria. Talvez agora essa situação de ter demorado faça com que ele vá para um time que não seria o ideal. Porque se ele pede essa troca antes, ali na abertura da Free Agency, pode ser que ele estivesse onde ele sempre sonhou. Podia ser que ele conseguisse ir para Oklahoma, por exemplo, porque o Kemba ainda não tinha sido dispensado. A gente deu o Kemba embora, né? Não foi nem troca. A gente tinha o que o Philadelphia precisava. Que eram 4 que o Philadelphia queria, né? Precisar já é uma outra questão. Que eram 4 picks de primeiro round, mais o Kemba Walker. Se o Sam Presti achava que valia, já é outra história, mas a gente tinha. Ponto que Ben Simmons ficou nessa. Eu não vou treinar, não vou com a seleção para a Olimpíada, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Aí falou que não ia pro camp, e blá, blá, blá. E agora sim, ele falou que ele não quer. Mas, pô, agora, como você falou, com quase todos os elencos fechados, torna a situação mais difícil. E faz com que o valor dele caia muito também, né? O Philadelphia também não foi muito esperto nessa. Ficou segurando, ficou recusando proposta. Agora, com o jogador pedindo para sair, ou sai ou vai perder uma grana, né? Vai perder também uma vantagem de negociação que é ter o Ben Simmons. Então, é bem complicada a situação. Mas a internet, especialmente a galera que vê um jogo ou outro, né? Porque a gente, e muita gente que ouve o nosso podcast, provavelmente você que está ouvindo, e para analisar, para ouvir uma galera conversando sobre isso, que é o que você provavelmente está fazendo agora, tem uma visão mais ampla das coisas. Dificilmente você que está ouvindo é a pessoa que fica no Twitter xingando qualquer coisa que acontece, né? Porque, enfim, isso já demonstra que se você faz isso, pare. Porque tem uma galera que viu, sei lá, 2, 3 jogos do Philadelphia durante a temporada, e viu os playoffs, alguns jogos dos playoffs, e decidiu que o Ben Simmons não sabe jogar basquete. E não é assim que as coisas funcionam. É lógico que ele decepcionou, óbvio, ninguém tá falando que não, mas também o pessoal tava vendo algumas trocas, algumas foram exacerbadas, né, alguns pedidos de troca realmente exacerbados, mas achando muita coisa pedir 2 picks de primeiro round. Gente, é a escolha número 1, é um armador que tem quase um triple-double de média nas 3 primeiras temporadas. Que se evoluir, por exemplo, na bola de 3, em alguns pontos específicos, especialmente na confiança, é um do top 5 da liga dos próximos anos. Assim, com esses mais antigos se aposentando, né? Então é preciso ter um pouco mais de cuidado na hora de soltar essas opiniões que muitas vezes são infundadas, né? Não, e é o que eu acho que o ponto que a gente precisa também parar para analisar no que diz respeito a essa situação do Ben Simmons é a responsabilidade clara do Sixers e do Doc Rivers, e principalmente do Doc Rivers e do Embiid, né, que é o cara da franquia dentro de quadra e o técnico e a franquia, no final da temporada ali, porque é como você disse, quando você chega depois de um jogo de eliminação, que já não é um ambiente, uma situação favorável para você dar uma declaração mais séria, vamos dizer assim. Aí você chega no final do jogo, Doc Rivers diz que não sabe se vê algum time sendo campeão com Ben Simmons. Não tem como o cara querer ficar numa franquia dessa, sabendo que o cara vai continuar ali, que o outro cara que diz que não sabe se vai também tá ali, vai ter que jogar com ele. Então, assim, temos que também colocar a responsabilidade dessa situação no Sixers. O ponto é o que o Sixers vai aceitar por ele, né? Porque o Ben Simmons, como a Agatha disse, né, não foi para Olimpíadas, não quis treinar com ninguém, treinou sozinho, não foi pro camp, né, já disse que não vai pro camp, por quê? Porque já disse que quer ser trocado, e ele deixou a entender, ou, né, não que seja uma exigência, mas uma preferência, vamos dizer assim, querer ser trocado para franquias da Califórnia. E aí isso já reduz significativamente os destinos de Ben Simmons. Reduz ainda mais quando a gente pensa nos elencos que já temos na Califórnia fechados, né? Com esse afunilamento aí de destinos, Agatha, sabendo que ele não vai ser trocado, por exemplo, né? O OKC não tem mais aí o que fazer. Algumas franquias já não tem mais. O Nets mesmo, pelo amor de Deus, né? Não sei onde é que vai enfiar toda essa gente aí. Mas afunilando para a Califórnia,
A gente tem alguns destinos aí que ele poderia ir, né? E até antes mesmo dele solicitar a troca, já haviam alguns rumores, né? De possíveis destinos, porque, como eu disse no começo, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Agora, nessa semana, só se materializou porque ele chegou e falou que não quer mais. Mas, dentro desse pacote aí de lugares que ele gostaria ou aceitaria, ou, né, enfim, quer jogar, onde você enxerga ele se encaixando melhor? Essa é a questão, né, Drica? Eu acho que não existe mais nem onde ele queira ir tanto assim. Ele deixou bem claro que ele não queria ir para alguns lugares. Eu lembro dele falando que ele não queria ir para Toronto, especificamente. Mas tem, assim, olhando o que o pessoal tem falado na internet, o que os maiores portais têm falado, tem 4 trocas possíveis, e aí eu vou considerar a troca que ele gostaria, talvez no final, né? Que é uma troca para a Califórnia. Em primeiro lugar, tem uma troca para o Spurs. Não sei se é o que o Spurs quer fazer agora, o sentido que o Spurs quer seguir, né? Porque tem um elenco jovem, mas poderia mandar o DeJounte Murray, podia mandar o Keldon Johnson, algumas picks de primeiro round, pegar o Ben Simmons e lapidar o Ben Simmons com o Greg Popovich, né? O que seria para o Ben Simmons uma grande vantagem, né? Uma grande oportunidade de se tornar, de fato, um jogador consolidado, um jogador que faz de tudo, né? Nesse Spurs. Mas eu acho que não é o intuito do Spurs trocar muita gente pelo Ben Simmons. E aí vem o meu lugar favorito, que seria Minnesota Timberwolves. Hoje o Timberwolves tem um young core maravilhoso e não precisaria abrir mão nem do Cat, nem do Anthony Edwards, né? Mas eu acho que nesse caso eu abriria a mão do D'Angelo Russell, que para mim vale a pena essa troca, trocar o Ben Simmons pelo D'Angelo Russell, trocar o Malik Beasley, o Jaden McDaniels e, enfim, se for necessário, essas picks de primeiro round, né? Tem essa troca pro Raptors que ele não quer, mas que pro Sixers faria muito sentido trazer o Siakam, né? Trazer alguém nesse sentido e talvez picks, não sei, mas Siakam já é por si só um asset muito bom. E a troca que eu acho que ele espera, talvez seja a favorita dele, que é uma troca pro Warriors, né? Uma troca que envolveria aí Andrew Wiggins, com certeza, né? Porque ninguém quer mais o homem. James Wiseman, que é a pick 2, Moses Moody, que chegou agora, e talvez alguma pick extra, né? De primeiro round. E aí você pega um Ben Simmons interessante, sem entregar muito. Até porque o Wiseman, ele foi uma pick 2, mas parece que desse draft aí, dessas primeiras 4, 5 picks, ele é o mais cru até hoje, né? Os outros conseguiram evoluir muito durante a temporada. E, enfim, tem dado muito certo para toda a galera desse começo de draft, exceto para o Wiseman, que se machucou, acabou ficando fora da temporada, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu acho que essa é a troca que ele gostaria que acontecesse. Se vai, não sei. Até porque você já tem um Curry ali com bola na mão há muito tempo, você tem o Klay Thompson voltando. Eu não sei como seria esse encaixe, mas talvez seja o mais realista, porque para ir para a Califórnia, para ir para o Kings, também não sei se é o interesse dele. Aí é foda, né? Pro Lakers ele não vai. Tão pouco pro Clippers. Então eu acho que hoje, se a gente olha para a Califórnia, o Golden State Warriors é um cenário mais atrativo e de certa forma realista, porque existem assets para fazer essa troca, né? Quando a gente fala do Kings, o Kings, né, é aquela coisa, né? A gente fala, mas eles mudam de opinião com uma velocidade absurda. Mas o que vem de Sacramento pelos insiders e tudo mais é que o Kings não estaria aí disposto a fazer nenhuma loucura, a dar muita coisa pelo Ben Simmons. E aí a gente volta naquela questão de o que os Sixers aceitariam, o que cada um tem para oferecer pelo Ben Simmons, né? O que o Kings poderia oferecer pelo Simmons, né? Hoje as duas estrelas aí do Kings, o De'Aaron Fox e o Haliburton, não estão para troca, segundo insiders do Kings. E aí o que poderia incluir, né? Não tem muito mais para incluir. E também, como você disse, né, Agatha, não é foda, né? Um Ben Simmons caindo no Sacramento Kings.
O Warriors é o time, como você disse, que tem mais a oferecer. Porém, também já rolaram aí rumores e conversas por lá que o Warriors não é que não estaria interessado, mas não tem 100% de certeza de que gostaria de adquirir o Ben Simmons. E eu acho que muito por isso que você acabou de falar, né? Tem já o Curry que vai ficar muito com a bola na mão. A gente tem a volta do Klay Thompson agora nessa temporada também. O Warriors parece que remontou um time, né? Porque a gente tem Curry, Thompson, Iguodala, Draymond Green. Até que ponto seria interessante tanto para o Warriors quanto para o Ben Simmons cair num time como esse, né? Então, também não se sabe se vai rolar aí, né? Nesse Warriors. Aí, a gente estava até comentando antes de começar aqui nessa essa gravação, fora desse radar aí do Ben Simmons, teria talvez um Portland Trail Blazers, né, com um possível envolvimento aí talvez do CJ McCollum para Filadélfia, e aí faria talvez algum sentido para Filadélfia. O que você acha? O Ben Simmons já falou que ele não quer ir pra Portland. Ninguém quer ir pra Portland, né? Chuva o ano inteiro. Parece Joinville. Então, olha que loucura. Enfim, ele não quer ir. Mas, de novo, né? Tem hora que... Tem muito querer, né? Você esperou tanto que agora você vai ter que se virar pra conseguir certas coisas. E aí existe essa possibilidade, né? Trocar pelo CJ McCollum. Tentar fazer essa... Eu falei e aí, a Siri ligou aqui. Sem querer. Mas seria muito interessante pro Portland, né? O Portland que recentemente fez até uma troca que eu achei interessante, foi o Larry Nance Jr., né? Mas... Bom, ainda não entendi o que mandaria a mais por esse Ben Simmons, porque eu também acho que o CJ McCollum não é, como posso falar a palavra, não é suficiente. Sim, sozinho, né, por um Ben Simmons. Sozinho não vale a pena também, né? É um começo de conversa que poderia fazer mais sentido pro Philadelphia, envolver um CJ McCollum, mas só ele também não resolve a situação, né? Exatamente. E aí, Agatha, a gente meio que fecha as portas aí, né, de trocas para o Ben Simmons. Levando isso em consideração, Kings não é um... a não ser que aconteça uma loucura muito grande e algo que a gente não esperava de forma alguma aconteça, esses são os cenários mais possíveis. Ainda, né, temos aqui alguns cenários possíveis, porém, nenhuma dessas franquias chegou a vazar ou a público mesmo dizer, não, eu quero Ben Simmons, vou aqui apresentar um pacote por ele. Isso ainda não aconteceu. Não temos essa informação assim, né, concreta de que alguém estaria de fato interessado em montar um pacote para oferecer pelo Ben Simmons. Aí, né, trabalhando com essa possibilidade de não temos para onde vai, não sabemos, porque ninguém tem nada para oferecer. Como você enxerga uma possível próxima temporada sem que o Simmons seja envolvido em troca? Porque pedir para ser trocado é uma coisa, ser trocado é outra bem diferente, né? Você enxerga o Ben Simmons entrando em quadra na próxima temporada pelos Sixers? Olha, ia ser uma situação meio chata, né? Meio... um pouco desconfortável, eu diria, para não dizer mais coisa, né? Eu não consigo ver um Ben Simmons. Quer dizer, tem muito jogador que jogou na temporada sem querer estar jogando, né? O ponto é, ele pediu claramente essa troca, né? Seria muita filha da putice se o 76ers, depois de fazer o que fez, depois do Doc Rivers falar o que falou, depois do próprio Embiid, porque eu acho que a pior parte é o Embiid, sabe? O Philadelphia se fechou em torno do processo, né? E, de fato, fez um processo muito bom. Talvez não tivesse trocado tanto de jeito que trocou, porque tinha excelentes nomes ali dentro do próprio draft que fez, né? Talvez tivesse mantido, mas mesmo assim, tem um time muito coerente, eu diria. Mas
o cerne da coisa sempre foi o Ben Simmons e o Embiid. Uhum. E o Embiid soltar a mão dele dessa forma, por mais puto que você tivesse com um jogador. Se você olha os grandes jogadores, se você olha Kobe e Shaq, eles nem se olhavam na cara, eles tretavam mais na frente das câmeras, dentro da quadra. É outra história, né? É profissionalismo. Você queimar o cara que tá com você no processo não é muito da hora. E aí depois você... Porque, pelo que foi dito, né? O Ben Simmons não atendeu as ligações do Embiid. Depois você ficar ligando pra pedir desculpinha, como diria o Mano Brown, né? Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. Não é assim que funciona. Né? Então, beleza. Ben Simmons cagou no pau? Cagou no pau. A gente já sabe de tudo que aconteceu. Ele deve saber muito mais que a gente. Às vezes as pessoas esquecem que ele é humano e ele deve viver isso que ele fez. Sabe? Se você ficou puto, se você é torcedor do Philadelphia ficou puto que ele não deu essa cesta, imagina a cabeça do cara a hora que ele deitou no travesseiro aquela noite. Ele sabe que ele errou. Todo mundo pode falar, mas ele provavelmente é o maior carrasco das coisas que ele deixou de fazer nesse playoff. Então, não precisava do Ben Simmons, perdão, do Embiid, ir ali naquela entrevista e falar o que falou. Não precisava do Doc Rivers, como grande técnico que ele acha que ele é, porque ele não é tudo isso, ter falado o que ele falou, porque essa derrota tá muito nas costas dele também. Sim. Né? Então, é preciso ter um pouco mais de cuidado e eu também não vejo clima. Assim, eu não teria clima. Eu tô ganhando 38 milhões, vou ganhar 38 milhões na minha última temporada para ficar jogando com esse treinador que acabou de chegar e não foi pra lugar nenhum, chegou achando o rei da batata quente, que fala? Da cocada? Sei lá. Rei da cocada preta. Rei da batata quente é foda, né? E o cara que falou que era meu parça, né, que tá comigo durante todo o processo, que tava comigo lá quando a gente tava enfiado num buraco, chegamos em primeiro lugar de conferência, caímos uma vez, caímos de novo, mas largar minha mão assim, sai fora. Eu não ficaria também, não. Não, assim, aquela coisa, né? E eu vi, não vou nem lembrar quem foi também, se lembrasse não iria falar, mas não lembro. Eu vi mais de uma pessoa falando no Twitter, né? A merda do Twitter, né? A merda da internet. Mas mais de uma pessoa falando, quem o Ben Simmons acha que é pra ficar exigindo troca? Quem o Ben Simmons acha que tá com esse valor todo para dizer que não vai, para não atender os caras, para querer ir para algum lugar. E aí a gente volta, né? É engraçado que, repito, as responsabilidades precisam ser direcionadas para quem de fato elas devem ser direcionadas. O Ben Simmons teve sua culpa aí, sua parcela de culpa pelos resultados? Claro que teve, todo mundo teve, não foi só o Ben Simmons e o Embiid. Cada jogador que entrou lá tem sua parcela de culpa. Uns mais, outros menos, porque se espera mais de uns do que de outros, né? Não dá pra gente atribuir as mesmas responsabilidades, mas todo mundo tem responsabilidade. Como você disse, Agatha, Doc Rivers tem muita responsabilidade. Como vou repetir as suas palavras, ele poderia ter tirado o Ben Simmons quando viu que o cara não estava bem, deixado ele no banco e falado, meu filho, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, o que está acontecendo, você acha que tem condições? Porque não tá rolando. Então, assim, todo mundo tem responsabilidade para agora parte da torcida vir a público, vir no Twitter, vir aonde quiser ir, e dizer que ele não é nada para pedir troca. Cara, ele é um jogador que ganha o que ganha e não é à toa. É um jogador que, como a Agatha disse, fez temporada de rookie quase com média de triple-double. Não é, ele é sim alguém, e é alguém muito foda. Então, é essa memória curta que me incomoda particularmente. O cara já foi cotado para... All-Star, né? Foi cotado para defensor, foi rookie. O cara é muito bom. Ele teve uma temporada ruim. Em que seu técnico e seus companheiros e sua franquia não souberam lidar com isso, e é uma coisa que pode acontecer com qualquer jogador. Não souberam lidar com isso, botaram ele no fundo do poço quando ele já estava lá, e aí, como a Agatha disse, são coisas que ele sabe muito mais do que qualquer um. É ele que lida com isso, com as frustrações de não ter conseguido fazer uma boa temporada, com as frustrações de ter que ficar ouvindo e lendo piadinha porque ele não consegue arremessar de 3, com as frustrações de ter gente dizendo que ele não vale tudo isso e que não vale exigir alguma troca. Então, assim, é ele que tem que lidar com isso, mas ele é um ótimo jogador. Então, esse discurso de gente que, como tu disse, né, assiste 2, 3 jogos em uma temporada e acha que o cara não presta,
me incomodam profundamente. Se ele pediu para ser trocado é porque não tem clima. Só que existe essa possibilidade, né? E aí me preocupa em qual vai ser o estado dele emocional também, porque a gente vê, como tu disse, né? A gente vê vários jogadores que queriam ser trocados e tiveram que jogar numa franquia onde não queriam jogar. O Kevin Love é um exemplo claro disso também nessa última temporada, né? Pois é, essa é outra situação, né? Que eu acho que... Aquelas, né? Que tudo acha que é o OKC. Acho que existe uma grande possibilidade dele acabar no Oklahoma, né? O bingo da Agatha é o OKC. Por quê? Eu vou dar os meus grandes motivos. Porque o Oklahoma, ele tá abaixo do limite mínimo para começar a temporada em termos de salário, né? E se você ficar abaixo desse limite, você paga multa. Então é mais fácil você absorver um contrato grande aí, para não pagar multa, e depois largar de mão na próxima temporada, né? Ou no meio da temporada. O importante é começar a temporada não estando abaixo desse mínimo. E o Kevin Love quer sair, né? Então, assim, é aquilo, né? Quer vir? Vem. E aí depois a gente manda embora. Mas eu acho que também é uma situação muito chata ter que ver isso, né, dentro da quadra. Por mais que você queira, por mais que o Kevin Love quisesse sair, não existiu uma situação como existiu com o Ben Simmons, né? Não existiu um desrespeito. Muito pelo contrário, o Kevin Love era um cara super respeitado pela torcida, por tudo que fez para esse time do Cavs, né? O único título do Cavs, eu acho que hoje ele é o único remanescente ainda no time, né? Então, sempre teve muita moral ali. Podia não estar feliz por muitas coisas que estivessem acontecendo, mas a torcida não merecia ver o cara, tipo, dentro de quadra, jogando a bola pra fora, deixando de fazer cesta, porque tem mais a ver, né? Tem mais a ver do que só o jogo e o dinheiro. E aquela coisa, né? Do mesmo jeito que o Ben Simmons é um humano de ter percebido o quanto ele errou, Kevin Love devia ter tido um pouco mais de maturidade para entender que, beleza, eu não quero estar aqui. Mas, porra, eu tô na franquia que me deu tudo que eu sou hoje. Né? Então, assim, eu vou ter a hombridade de pedir uma troca, eu vou ter a hombridade de ser dispensado, mas eu não vou fazer palhaçada dentro de quadra, né? Eu acho que o Kevin Love se perdeu um pouquinho no personagem aí de estrela. Demais, né? Demais, porque assim, era uma coisa muito nítida. Uma coisa por exemplo, o Kawhi quando pediu para ser trocado. Não, eu quero ser trocado. Outra coisa é ele entrar em quadra e claramente não querer jogar, do tipo, sair da trajetória da bola, assim, é um negócio bizarro que acontece ali. E ele continua lá, né? Meu Deus, o que será dessa temporada? Enfim, voltando aqui ao Ben Simmons, Agatha, a gente trouxe aqui, né, os números dele nas 4 temporadas aí em que ele esteve em quadra, todo esse cenário, né, do que foi essa última temporada, o que foi essa última semana, possíveis destinos, mas a gente não chega a lugar nenhum de respostas, né, Agatha? Porque a gente realmente não tem nada palpável, nenhuma franquia que dê a entender que quer ele e que está disposto a oferecer um pacote que o Philadelphia pudesse aceitar. E aí fica tudo muito nebuloso, né? Ou seja, a gente gravou um podcast para dizer que a gente não tem a resposta, basicamente. Pois é, mas é uma dessas aí, eu imagino, né? Se a gente tivesse que chutar, a gente chutaria uma das que a gente falou, especialmente o Warriors, né? Sim. Em termos de vontade e de possibilidade. Vontade, eu digo, do Ben Simmons, né? Não sei se reflete na diretoria do Warriors em si. Até porque já tem uma folha salarial estupenda, para não dizer outra palavra, já tem que lidar com muita coisa. E é isso, né? O tempo tá passando muito rápido esse ano, porque eu lembro que ano passado a gente sofreu com a pré-temporada, a gente sofreu com esse período de hiato e mês que vem tem NBA, Drica. Sim, guria, eu tava até comentando na live essa semana que eu acho que eu comecei tarde demais a tentar falar um pouco sobre as franquias, né? Mas obviamente não vai dar pra fazer cada semana uma, né? Vai ter que ser, sei lá, de penca, né? De 5, 6 por live, assim, porque realmente mês que vem já tem NBA, né? Não, quê? Não dá 1 mês e meio, né? Pois é, e aí estamos nessa. A loucura volta. A gente já tem uma temporada completa, no sentido de 82 jogos aí novamente. E com o calendário direitinho, com né? o calendário certo, NBA mais de 90% vacinada, o que é uma excelente notícia, né, pra gente. Sim.
E times novos, a gente tem uma safra maravilhosa vindo de draft para assistir. É o que eu tava falando esses tempos. Até os times que estão muito ruins, que estão pro tanque, estão muito interessantes. Acho que fazia tempo que a gente não via uma liga que tá praticamente todos os times têm alguma coisa para ver. E equilibrada, né? Muito Exatamente. equilibrada. Não tem a gente fez a nossa tier list agora, faz o quê? 2 semanas? 1 semana? E embora a gente não tenha concordado com algumas opiniões aí do nosso amado público, a gente tem um leste e um oeste muito equilibrado, né? Se a gente for falar aqui de favorito e contenders, ou seja, franquias que têm chance de chegar ao título, assim, de maneira mais realista, são muitas, né? A gente consegue apontar muitas franquias que têm, de fato, chance de chegar ao título, fora as que podem surpreender, né? Então, temos uma temporada muito equilibrada e gostaria de ressaltar, hein? Com o leste fortíssimo nessa temporada. Finalmente, a Adriele vai poder falar que o leste... Eu sempre falo, né? Eu sempre falo, mas com razão. Esse ano eu tenho ainda mais razão, eu diria. Enfim. Pois é. Então eu acho que é isso, acho que a gente trouxe um pouquinho aí do que está acontecendo com o Ben Simmons, a gente vai continuar acompanhando, até porque tudo pode mudar do dia para a noite, né? Há cenários, há locais em que ele pode ser encaixado com alguma dificuldade, né? Com algumas resistências, mas para algum lugar ele vai. Eu realmente não imagino que ele continue em Filadélfia, pediu para ser trocado, por mais que não seja o melhor dos pacotes nesse momento, mas envolvendo aí picks, eu acho que o Filadélfia vai ser meio que obrigado a aceitar alguma coisa, porque realmente é ter um jogador a menos no seu elenco, porque ele não quer e não há clima, eu acho que ele não quer, não há clima, e quem está lá também não há clima para recebê-lo, então não imagino que a gente vá ver o nome de Ben Simmons atrelado ao Philadelphia nessa próxima temporada, que, como bem salientou a Agatha Máximo, está batendo na porta já, mas não sabemos para onde vai, então aguardem as cenas do próximo capítulo. É isso. E lembrem-se que já tem Brasileirão Feminino na TV, né? Já, 10 dias? 15 dias, né? 15 dias. 2 semanas, é verdade, começa no sábado, daqui 2 semanas no sábado. Então, é isto. Algum outro recadinho paroquial, Agatha Máximo? Eu gostaria, de novo, tá? Porque eu já falei, já fiz o Renan fazer o jabá dele, mas é que eu tô quase terminando, depois que terminar de gravar esse podcast, enquanto faço outras coisas, terminarei de ouvir esse episódio. Faça aí o jabá do Basquete FM, porque aquela série tá sensacional. Pois é, você viu? Inclusive, hoje a gente entrou no top 20 podcasts de esporte do Brasil. Coisa linda. Muito por conta dessa série maravilhosa que o Renan Ronchi, que é um homem famoso, né? É um homem que... eu brinco com ele que ele é um blogueiro famoso, né? Pois é. O nome precede tudo que eu vou falar, né? Depois que eu falo o Renan Ronchi, nada mais importa, porque as pessoas já sabem que é algo de qualidade. E junto com o Romanelli, que também não fica atrás. Exato. E eles estão fazendo aí uma série muito legal pra galera que gosta da história do basquete, que conta a história das posições do basquete, começa com um apanhado aí sobre o basquete em si e vai saindo semanalmente, posição por posição, vou falar das 5 posições. Mas não é só isso, né? A gente fez um tampering aí, não sei se você ficou sabendo. Eu acabei de ver isso aí, hein? Pois a gente tá mais agressivo que o Lakers nessa off-season aí. Trouxemos uma galera para falar de basquete nacional, para falar de WNBA, para falar de NBA. Tá gigante o projeto. A gente tá nessa proposta realmente de falar sobre tudo que pode ser falado no basquete, segmentando esses programas, né? Uma rádio com vários programas, né? Então, pra galera que não conhece o Basquete FM aí, siga a gente. Inclusive, eles estarão nas nossas transmissões do Brasileirão Feminino, que é muito legal. E eu já falei para eles prepararem um pós-jogo disso daí, que a gente manda vocês para eles, para ouvirem também o Basquete FM. Todo mundo muito gente boa. E é isso. Acho que esse é o recado.
Então é isso, gente. Semana que vem a gente volta. Espero que falando de um personagem aí que a gente já tá querendo falar há um tempo, né, Agatha? Pois isso depende de outro dos nossos convidados, né? Pois é. Já temos convidados especiais para falar de um personagem especial, mas tá difícil aí encaixar. Outro projeto é que o Café Belgrado, vocês sabem, né? São famosos, homens. né? Se Renan Roncha é famoso, imagine Guilherme e Lucas, né? São realmente astros. Lucas Holanda. Pois é, astros que estão com parceria com a FIBA, né? Então tá cada dia mais difícil, mas isso também tem a ver com o fato deles terem muitos filhos, né? Homens que gostam de procriar. Então, o horário é muito difícil, porque muitas crianças. Mas vai acontecer, a gente promete que vai falar de Luka Doncic com os homens mais gabaritados para falar do homem, que é o Café Belgrado. A gente poderia ter feito isso, gravado sobre o Luka Doncic? Poderia, né? Mas é que assim, né? Uma coisa é eu e a Agatha falando sobre o Luka Doncic. Outra coisa é eu, Agatha e Café Belgrado falando sobre o Luka Doncic. Então vai acontecer. Então fé em Deus que na próxima semana teremos esse episódio. Se não tiver esse, a gente vai falar de outra coisa, mas semana que vem voltaremos. Aguardem. É isso então. Beijos. Até a próxima semana. E ouçam também o LBF das Minas, que tá sensacional. Começou e já tá sensacional. É isso de minha parte. Beijos.